E aí, pessoal? Você pediu e a gente atendeu Uma análise completa. sobre a nova política migratória do ZUE. A gente sabe que esse é um tema que te interessa. E que, vamos combinar, tá dentro de É, falar. exatamente. A gente mergulhou de cabeça em notícias quentíssimas. Análises de especialistas. E até relatos de quem tá sentindo na pele essa mudança radical. O objetivo aqui é te deixar por dentro de tudo. Sem rodeios. E com a profundidade que você já espera do The Deep Dive. E já que a gente tá falando de mudança radical, A primeira bomba que explodiu foi o anúncio do Trump. de que vai usar Guantánamo? Sim, Aquele Guantánamo. para deter imigrantes, A ideia é usar a base para abrigar até 30 mil pessoas. incluindo quem cometeu crimes no ZUE. E que entrou ilegalmente, O Trump alega que precisa de mais espaço. especialmente para aqueles que ele considera perigosos. O que me deixou de cabelo em pé foi essa escolha de Guantánamo. Me explique essa história direitinho. É de arrepiar, né? A gente sabe que Guantánamo tem um histórico pesadíssimo. Associada a violações de direitos humanos, Usar esse local para abrigar imigrantes muitos dos quais estão só buscando uma vida melhor. é como jogar sal numa ferida aberta. Manda um sinal muito ruim pro mundo. E a gente precisa entender as implicações disso. Sinal ruim mesmo. E falando em sinal ruim, A coisa também azedou entre UA e Colômbia. por causa da deportação de colombianos. O Trump acusou a Colômbia de mandar criminosos perigosos de volta para os UA, Mas a Colômbia negou tudo. dizendo que os deportados tinham cometido apenas crimes menores. Ou entrado ilegalmente nos UA. No fim das contas, a Colômbia cedeu à pressão dos UA. Mas como disse uma especialista que a gente consultou, Essa crise diplomática deixou uma cicatriz. e essa cicatriz vai além da relação entre os dois A países. gente tem que se perguntar. O que acontece com outros países que se recusarem a cooperar com as políticas migratórias do Trump? Ele já mostrou que não vai hesitar em usar medidas de pressão para conseguir o que quer. Eu entendi. É como se a situação com a Colômbia servisse de exemplo, né? Ou vocês colaboram? Ou vão se ver comigo. E quem tá no meio dessa confusão toda? Claro, são os imigrantes. Inclusive, a gente recebeu o relato da Judy Moura Repórter em Miami. sobre o aumento da segurança nos aeroportos. Para voos vindos da Colômbia. Ela disse que os passageiros estão enfrentando filas enormes Fez perguntas. e até revista de malas para todo mundo. Colombianos com cidadania americana ou vistos de turista relatam menos problemas. Mas ainda assim enfrentam mais controle. É como se tivesse um holofote gigante apontado para quem vem da Colômbia. E essa tensão toda acaba respingando em todo mundo que quer entrar nos UE. E aí o que a gente faz se tiver equipe do ZUE nessa situação? Tô começando a ficar preocupado. Calma. Respira fundo. A gente conversou com a Vanessa Marques. Advogada de imigração. E ela deu dicas importantes para quem está planejando vir para o ZUE. Ufa. Adoro dicas. Fala. A primeira coisa é verificar se os documentos Como passaporte e visto. estão válidos e em ordem, Parece básico. mas é essencial. Depois é importante ter paciência com os controles de segurança. E responder às perguntas dos oficiais com calma. Se tiver algum problema, peça para falar com o juiz de imigração. E o mais importante, Nunca assine nenhum documento sem a ajuda de um advogado de imigração. é melhor prevenir do que remediar, né? Prevenir é sempre melhor. Essa parte de não assinar nada sem um advogado é ouro. Anotei aqui. E essa história de criminoso, hein? O Trump usa esse termo para qualquer imigrante que entra ilegalmente no ZUE. Me parece um pouco exagerado, não. Com certeza. A Maria Tereza A especialista em relações internacionais que a gente consultou alertou que essa generalização é perigosa. e cria um clima de medo e preconceito contra os imigrantes. Ela defende que a maioria dos imigrantes só quer uma vida melhor. E, inclusive, contribui para a economia americana, Mas o Trump parece preferir generalizar. criando um espantalho para justificar suas políticas. É como se ele estivesse pintando todo mundo com a mesma tinta, né? Mas vamos com calma. A gente ainda tem muita coisa para analisar. O que você acha da gente dar uma pausa agora? E voltar daqui a pouco para falar sobre. As motivações por trás dessa política migratória tão linha dura, o que será que leva o Trump a tomar essas decisões? Bom, é importante a gente entender o contexto, né? Afinal, essa crise com a Colômbia não surgiu do nada. A gente sabe que o governo Petro e o governo Trump têm visões bem diferentes sobre vários assuntos. Imigração, economia, política externa. Parece que essa crise migratória só intensificou essas diferenças e o clima de desconfiança entre os dois países ficou no ar. Com certeza. Hum. E essa história de usar Guantánamo para abrigar migrantes? Você acha que essa ideia pode pegar? A gente precisa entender melhor o que rolou nessa base para quem não está por dentro do assunto. Verdade. Me explica essa história direitinho para eu poder explicar para o nosso ouvinte. Guantánamo é uma base militar americana em Cuba. Ficou famosa por abrigar uma prisão de segurança máxima, que foi usada para ter suspeitos de terrorismo depois dos ataques de 11 de setembro.
Só que o local sempre foi alvo de críticas de organizações de direitos humanos por causa de denúncias de tortura e violações. A imagem de Guantánamo não é das melhores, né? Nossa, Guantánamo para deter imigrantes. Isso é muito sério. É como se o governo americano estivesse equiparando imigrantes a terroristas. Que mensagem isso passa para o mundo? Exatamente. É uma comparação perigosa que reforça a ideia de que imigrantes são uma ameaça. Lembra que, para o Trump, qualquer imigrante regular já é considerado um criminoso. Essa ideia de usar Guantánamo para detê-lo só piora as coisas, criminalizando ainda mais a imigração. É assustador pensar que essa é a visão que o governo americano tem dos imigrantes. A gente viu também relatos de colombianos que estão tendo problemas para entrar nos IUA mesmo com tudo certinho. A repórter Judy Mora, que está em Miami, falou sobre o aumento da segurança nos aeroportos e as filas gigantescas para quem chega da Colômbia. A crise diplomática acabou respingando em quem só quer viajar ou visitar familiares nos IUA. As autoridades americanas estão mais rigorosas com os colombianos, mesmo quem tem visto de turista ou cidadania americana. A gente precisa se preparar para enfrentar mais burocracia e controle se tivermos que ir para lá. Parece que a coisa complicou de vez. Mas ainda bem que a gente tem as dicas da Vanessa Marques, a advogada de imigração. Ela sabe o que fazer para a gente não se perder nesse labirinto burocrático. Sim, ela recomendou verificar se os documentos estão válidos, ter paciência com os controles de segurança, responder as perguntas dos oficiais com calma, pedir para falar com o juiz de imigração se tiver algum problema e nunca assinar nada sem a ajuda de um advogado de dicas de ouro. Anotando tudinho. Acho que o principal é não entrar em pânico, né? Manter a calma e seguir as regras mesmo que pareçam injustas. Exato. E é importante ter em mente que, com essa nova política migratória, as coisas podem mudar do dia para a noite. A gente precisa ficar de olho nas notícias e buscar informações atualizadas antes de viajar. Falando em notícias, eu vi que o Trump disse que a Colômbia se desculpou profusamente depois que ele ameaçou impor tarifas. É verdade. A Colômbia realmente baixou a cabeça para o EUA. Bom, o governo colombiano nega que tenha se desculpado formalmente. Parece que o Trump está tentando controlar a narrativa, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente lê por aí. E a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro. E essa história toda me fez pensar nos brasileiros que querem ou precisam ir para os EUA. Sim. Será que eles também vão sentir o impacto dessa nova política? Com certeza. Yeah. Essa política linha dura afeta todo mundo, não só os colombianos. A gente precisa se preparar para enfrentar mais dificuldades, ter a documentação em ordem, buscar a ajuda de um advogado se necessário e principalmente ter paciência. Paciência é a palavra-chave. E a gente não pode se esquecer do lado humano dessa história, né? Muita gente está sofrendo com essa situação. Famílias estão sendo separadas, sonhos estão sendo interrompidos. Com certeza a gente não pode perder de vista o drama humano por trás das estatísticas e das decisões políticas. A imigração é uma questão complexa que mexe com a vida de milhões de pessoas. E essa política linha dura do Trump parece que veio para ficar. O que você acha que podemos esperar para o futuro? Difícil prever o futuro, mas uma coisa é certa, enquanto o Trump estiver no poder, essa política deve continuar. Ele já deixou claro que a imigração é uma de suas prioridades e ele não vai recuar. E se o Trump não se reeleger, será que essa política pode mudar? Aí depende muito de quem assumir o cargo. Se for um democrata, é bem provável que a gente veja uma mudança de rumo com uma política mais humanitária e menos focada na repressão. Mas se for um republicano, as chances de a política continuar a mesma são grandes. Não, a gente tem que ficar de olho nas eleições americanas, né? Com certeza. O Não. resultado das eleições vai ter um impacto direto na vida de milhares de imigrantes, incluindo os brasileiros. Bom, a gente já viu que a situação está complicada, mas ainda tem muita coisa para discutir. Que tal a gente dar uma pausa agora e voltar daqui a pouco para falar sobre? A gente viu que a coisa está pegando fogo. É como andar em ovos, né? Cada passo precisa ser calculado. Principalmente para quem está pensando em ir para o EUA. Exato, e por falar em passos calculados. A gente estava conversando sobre as dicas da Vanessa Marques. A advogada de imigração, Ela recomendou verificar se a documentação está em dia. ter paciência com os controles de segurança. Responder às perguntas dos oficiais com calma. E pedir para falar com o juiz de imigração se tiver algum problema. E a dica de ouro? Nunca assinar nenhum documento sem a ajuda de um advogado. É como ter um mapa numa selva escura, né? Seguindo as dicas da Vanessa, A gente aumenta as chances de navegar por essa nova realidade migratória. sem se perder no caminho. A gente também precisa se lembrar daquela história do Trump, chamando todo imigrante irregular de criminoso. Ah, Maria Teresa. A especialista em relações internacionais que a gente consultou Alertou que esse tipo de generalização é perigosa. E cria um clima de medo e preconceito contra os imigrantes. É como jogar gasolina no fogo, né? Esse tipo de discurso só aumenta a hostilidade e a divisão. E a gente precisa se lembrar que a maioria dos imigrantes só quer uma vida melhor. E muitos deles contribuem e muito para a economia americana. Verdade. É como se ele estivesse criando um inimigo imaginário para justificar suas políticas. E aí o que a gente faz para se manter informado e lutar contra esse tipo de injustiça? Como a gente pode ajudar a mudar essa situação?
Em primeiro lugar, a gente precisa buscar informação de fontes confiáveis. Como a empresa profissional e organizações de direitos humanos. É importante a gente conhecer os fatos. E não se deixar levar por boatos e fake news que só aumentam a confusão. Informação é poder, né? Se a gente estiver bem informado, a gente consegue formar nossa própria opinião. E não se deixa manipular. Exatamente. E a gente também pode apoiar organizações que lutam pelos direitos dos imigrantes. Seja com doações de trabalho voluntário ou simplesmente divulgando o trabalho delas. É verdade. A união faz a força, né? E a gente precisa usar nossa voz para defender uma política migratória mais justa e humana para todo mundo. Com certeza. A gente não pode se calar diante da injustiça. Se a gente não fizer nada, a situação só tende a piorar. É isso aí. A gente viu que a situação é complexa, é desafiadora. Mas não podemos perder a esperança. A gente precisa se manter informado, lutar pelos nossos direitos. E defender uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. E você fez e achou de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o The Deep Dive para mais análises aprofundadas sobre os assuntos que te interessam. Até a próxima. Fique ligado e não perca o nosso próximo mergulho.